ministrada e foi tremendamente usada num grande avivamento que houve no país de Gales. E ela começou porque ela foi usada, sabe, queridos, porque ela participava, né, de um trabalho como esse que nós estamos fazendo com as nossas crianças. Por isso, né, a importância de nós levarmos as nossas crianças na palavra. Queridos, eu gostaria, né, primeiro, agradecer novamente àqueles que estão aqui, que estão nos visitando pela primeira vez, que o Senhor abençoe, que o Senhor fale o seu coração. Daqui a pouco os batizantes estarão descendo, né, estarão daqui a pouco conosco, mas nós gostaríamos de compartilhar da palavra, né, esse mês nós estamos falando acerca da paternidade, né, e a identidade com Deus em relação a isso. E o tema da palavra é da orfandade à filiação. O quanto que é importante nós entendermos, né, que nós não somos mais órfãos, nós somos filhos e filhos de Deus, amém? E lá em 2 Timóteo 3,16, nos diz o seguinte: toda a Escritura, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Sabe, queridos, é tão importante, mas eu queria que você curvasse agora os seus, né, a sua fronte, vamos, né, fechar os olhos, vamos falar com o Senhor, vamos pedir ao Senhor que fale aos nossos corações nessa noite, né, que em nome de Jesus, o Senhor esteja falando a cada um em nome de Jesus, para a glória do nome do Senhor. Eu oro, Pai, agora no momento, ó Pai, te peço a tua bênção, a tua graça, ó Pai, para que a tua palavra, ó Deus, venha sobre cada um que aqui está, começar em mim, que o Senhor abençoe, que o Senhor faça falar de uma maneira especial a cada um de nós, ó Pai. Nós queremos entender, ó Pai, acerca da filiação, ó Deus, a filiação, nós somos filhos de Deus, e como os filhos de Deus, ó Pai, o que significa, ó Deus, nós sabemos, ó Pai, o quão importante é que nós entendamos, ó Deus, o quão importante é que nós, ó Pai, não só entendamos, mas pratiquemos a Tua palavra, como ela está, ó Deus, escrita em nome de Jesus, e que possamos, ó Pai, em nome de Jesus, crescer a cada vez mais, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Queridos, precisamos ter fundamentos firmados para gerarmos filiação e não orfandade. Veja bem, quando nós falamos de filiação, nós estamos dizendo, eu sou filho de quem? Né? Quem é o meu pai? Né? E aqui, querido, muitos hoje se sentem órfãos, porque muitas vezes não tem um pai biológico, né, ou o pai abandonou, ou o pai deixou essa pessoa, né, e deixou que essa pessoa viesse a, infelizmente, né, viver com os avós, ou mesmo até foi, né, levado para um assistência social, para que pudesse ser adotado e coisas assim. E nós sabemos como que fere o coração de uma criança quando ela se sente órfã. E nós entendemos pela palavra que Deus, né, Ele nos adota como filhos, mas nós precisamos ter, né, os fundamentos firmados. Agora, o que significa esses fundamentos? Fundamento, né, significa base, alicerce, fundação. Quando você tem uma base, você tem uma família, né, onde você pode se firmar, tem um alicerce, tem uma fundação. Quando você tem uma família, por exemplo, que cuida de você, né, é tão gostoso. Olha só, hoje, né, nós vimos aí o quão importante é uma família. Nós vemos aqui no caso, né, o Elenir batizando seus filhos. Eles têm uma base, têm uma filiação, né? Eles sabem quem é o pai, quem é a mãe. É tão importante isso. E também, queridos, espiritualmente dizendo, no reino de Deus, nós temos também que ter essa base, né? Por exemplo, quando nós olhamos para uma casa, né, nós não anotamos, ou nós não notamos, né, o seu alicerce. Nós vamos olhar, né, deixa eu ver aqui o alicerce dessa igreja, aqui, não estou vendo o alicerce, estou vendo a parede, né?
mas tem um alicerce aqui, evidentemente, precisa, inclusive tem tubulões aqui que foram, né, colocados aqui, muitos tubulões, inclusive, na época, né, que o Juvenal estava fazendo, tubulões grandes, mas então tem que ter um alicerce. Por quê? Porque senão cai tudo, precisa ter esses alicerces. Ora, mas nós não notamos esse alicerce, mas existe esse alicerce. Por quê? Porque ele é a base para toda a edificação, para que pudesse, né, haver essa edificação e pudesse ter, né, algo seguro, tem que ter um alicerce, é a base para toda a edificação. Então, o fundamento, que eu quero dizer, é necessário, é fundamental. Por exemplo, os batizantes que estavam aqui agora, eles tiveram um fundamento acerca daquilo que eles estão fazendo, né, que é o batismo. Eles têm que entender o que eles estão fazendo. Ora, não só, né, batizando, mas daqui a pouco ceando na presença do Senhor, né, porque fundamento é necessário. Não podemos edificar uma casa sem alicerce, não podemos também edificar a nossa vida espiritual sem um alicerce. Se nós não tivermos um alicerce, né, nós vamos o quê? Sucumbir, nós vamos cair. A primeira tempestade que vier vai derrubar a nossa vida, né? Então nós precisamos de um alicerce. Da mesma forma, nós precisamos também de um alicerce aqui, né, por exemplo, no prédio. Então, sendo assim, querido, no contexto espiritual, para a transformação de órfãos para filhos, ou seja, quando você agora não é mais um órfão, você agora é um filho de Deus, amém? Você é um filho de Deus, você não é órfão mais, você não está, né, alheio a este mundo, mas Deus está te adotando como um pai, né? Nesta noite, você que é batizando, você também percebeu que Deus está te adotando como um pai, tá? Nesse contexto, os fundamentos da palavra precisam estar firmados em nossos corações. Nós precisamos ter fundamento bem firmado quando estamos, né, cravados nas verdades dos céus. Nenhuma circunstância poderá arrancar a nossa verdadeira identidade em Cristo Jesus. Quando você está firmado, quando você sabe em quem tem crido, sabe que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, então nada, nenhuma circunstância, nada vai te tirar da presença do Senhor. Por quê? Porque você sabe em quem tem crido e sabe que Ele é poderoso para, sabe, realizar muito mais. O Senhor é o nosso pastor, e nada vai nos faltar. Então, Ele, né, que vai nos abençoar. Estamos então sabendo para onde nós temos uma filiação, nós sabemos quem que cuida de nós, que é o nosso Pai Celestial. Então, nada vai arrancar a verdadeira identidade em Cristo Jesus. Ou seja, por exemplo, quando vier a perseguição, quando vier a tribulação, quando vier um problema, nada vai te tirar da presença do Senhor, porque você sabe de quem você é filho de Deus. É por isso, queridos, que Paulo, ele passou pelo que ele passou, e os outros apóstolos, e os outros homens de Deus, mas eles estavam firmes, nada tirava eles da presença do Senhor, porque eles sabiam, né, quem era o seu Pai. Então podemos sim ter dias ruins, sim, nós temos dias ruins, nós temos tempos difíceis, sim, nós estamos vivendo inclusive tempos difíceis, mas isso não nos define. Isso não vai nos definir, porque a nossa definição já está clara: somos filhos de Deus, e é Deus que cuida de nós, amém? Então, quando vier a tempestade, né, nós temos a certeza da nossa filiação, nós somos filhos de Deus. Mateus 7, 24 a 27, nos diz algo importante, Jesus nos diz algo importante. Mateus 7, 24 a 27. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, repita comigo, e as pratica. Por que eu fiz questão que você repetisse, querido? Porque muitos ouvem a palavra, mas não praticam. Quem ouve as minhas palavras, disse Jesus, e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha.
caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela não caiu. Não caiu. Por quê? Porque tinha seus alicerces na rocha. Aí continua Jesus dizendo: mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, veja bem, ele está dizendo aqui, ó, quem ouve a palavra, está ouvindo, mas aí ele diz, e não as pratica, não coloca em prática, é como o insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Ou seja, não tem alicerce firme, está sobre a areia. Muitos queridos cristãos estão debaixo de um alicerce frágil ou areia, né? Ou seja, vai derrubar, vai cair, porque Jesus diz, caiu a chuva, transbordaram os rios, da mesma forma como para um que estava com o alicerce firme e com o outro que o alicerce estava sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Por que muitas pessoas, né, elas veem uma tempestade e a pessoa então, ela perde, né, a sua fé, ela não quer mais saber disso ou daquilo, porque ela está, sabe, ela não aguenta a tempestade que vem, os problemas que vêm, e aí ela cai fácil. Não está alicerçada, né, em um alicerce sólido, firme, com os fundamentos, querido, firmados em Jesus, nada vai nos parar, amém? Aleluia? Nada nos para. Mas o que é estar alicerçado, pastor? É praticar, é ouvir e praticar a palavra, é ouvir e nós entendermos o que a palavra está nos dizendo, e não só entendermos, mas praticar, colocar na prática. Então, queridos, e por que tudo isso? Para gerar transformação de órfãos em filhos. Porque se você não pratica, se você não está com o alicerce bem estabelecido, você é órfão, você não entendeu o que é ser filho de Deus, você não entendeu a filiação que você tem em Cristo. Para gerar então transformação de órfãos em filhos, primeiro, busque aprender com o caráter de Jesus. Gênesis 1:26, Deus falou assim, então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Veja bem, querido, Jesus veio para restaurar nossas vidas, para que pudéssemos aprender a ser o quê? Filho, como Ele é, para que nós entendêssemos quem somos e para que nós estamos aqui nessa terra. Quando aprendemos com o caráter de Jesus, estamos caminhando para ter o caráter que o próprio Deus colocou em nós no princípio, aquele caráter, né, a semelhança, a imagem e semelhança dele. Agora, você pode estar me perguntando, mas o que é caráter, pastor? Caráter, querido, é um conjunto de características e traços relativos à sua maneira de agir e reagir, né? Como você age e reage diante de uma circunstância, diante de algo que acontece com você. Isso é caráter. Ah, quer dizer que se eu reagir mal, né, você tem que rever o seu caráter. Porque, embora estejamos acostumados a ouvir, né, muitas pessoas dizerem que, você já ouviu aquela expressão, aquela pessoa não tem caráter. Na verdade, todos têm caráter, só que essa pessoa que não tem caráter, tem um caráter ruim, e não um caráter bom. O caráter dessa pessoa é mau. Quando ela, né, age ou reage de forma ruim, é porque o caráter daquela pessoa é ruim. E o que Jesus nos
nos fala que nós temos que ter o mesmo, tem que ter o seu caráter. Quando Deus criou o homem, Ele impingiu nele o seu caráter, o seu espírito, a sua personalidade, quando Deus nos criou. Ou seja, formou o homem à sua imagem e semelhança, a sua personalidade, seu espírito. Aí nós, queridos, por isso que nós vemos o trabalho de Deus na vida de homens e mulheres. Para quê? Para que essas marcas começassem a produzir o quê? Um novo estilo de vida, quando você mudasse. Sabe, o que me incomoda é quando eu vejo uma pessoa, né, que está na vida cristã. Tudo bem, ele é novo convertido, então ele ainda está aprendendo, amém, nós temos que trabalhar, mas aí passa-se 10 anos, 20 anos, e a pessoa não muda, e se a pessoa não muda, tem alguma coisa errada com aquela pessoa. O seu cristianismo, a vida cristã dela está errada, está com um problema sério, precisa ter, tem que ter uma mudança de caráter, tem que haver uma mudança. Eu fazia uma coisa que eu sabia que estava errada, eu agia de uma forma errada, mas agora eu não vou agir mais daquela forma, eu não vou reagir de forma errada, eu mudei, porque Cristo mudou a minha vida. Isso é ser filho, isso é entender o que é ser filho. Deus sempre está trabalhando em nós, mas nós temos um novo estilo de vida, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, nova criatura é o que aconteceu aqui. Todos os que batizaram aqui entenderam que agora são nova criatura. Então agora, eu vou mudar o meu estilo de vida, eu vou mudar a minha vida, a partir de agora, eu quero ter o caráter de Cristo, a mente de Cristo, eu quero pensar como Cristo, eu quero reagir, agir como Cristo quer que eu haja. Amém, queridos? Nós precisamos entender, querido, talvez um dos maiores indicadores do caráter seja a capacidade de reconhecer e reagir adequadamente diante de outras pessoas que passam por desafios ou adversidades, que abate aquela pessoa. O que eu quero dizer com isso, queridos? Veja bem, o caráter dessa pessoa vai se revelar quando ele estiver vendo alguém passando por uma tribulação, por algum problema, com alguma situação complicada. O caráter dessa pessoa vai se revelar, por exemplo, na capacidade de enxergar o sofrimento de outras pessoas, quando nós mesmos estamos sofrendo. Eu estou sofrendo de algo, eu estou passando por uma situação, mas eu vou ajudar aquele irmão também. Mas eu estou passando por uma situação complicada, mas eu vou ajudar aquele irmão, eu quero ajudar aquela pessoa também. Isso é ter caráter de Cristo. Sabe? É detectar, por exemplo, a pessoa está passando fome, mas às vezes a pessoa, eu já vi histórias de cristãos, por exemplo, que estavam sem o que comer, mas aí ele tinha uma moeda lá, tinha um dinheiro para comprar pelo menos um pão, mas aí ele viu alguém passando necessidade. O que ele fez? Ele pegou, comprou aquele pão e deu para ele, mesmo ele não tendo o que comer. Isso é caráter de Cristo. Sabe, isso é ter compaixão, é estender a mão ao próximo, sentir compaixão por sua agonia espiritual, quando nós mesmos estamos espiritualmente angustiados. Muitas vezes a gente está tão angustiado espiritualmente, mas aquele irmão também está passando por uma situação, então eu vou ajudá-lo também. Eu não vou esperar eu estar bem para ajudar o outro, não, eu estarei ajudando independente se eu estou bem ou não estou, se eu não estou. Isso é caráter de Cristo, isso é demonstrar o caráter. Assim demonstramos caráter quando olhamos para além de nós, quando nós olhamos além de nós e nos voltamos para o próximo, quando a reação natural e instintiva é só, porque a reação natural de muitos é pensar em si próprio, ou seja, não vai dar para ajudar não, porque eu estou passando por isso, por aquilo, e eu estou assim numa situação assim, assado e tal, então não vai dar para ajudar. Querido,
Isso não é ter caráter de Cristo. Ter caráter de Cristo é ajudar, mesmo quando nós não, né, nós estamos passando por situações complicadas, né, como Jesus mesmo na cruz. Naquele momento ali na cruz, ele ainda disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E ainda diz para João, né, aqui é sua mãe, né, ou seja, cuide, né, dele, ou seja, Jesus ainda teve a capacidade, mesmo naquele momento, de ajudar as pessoas. Isso é ter o caráter de Cristo. Se a capacidade de agir, né, assim for de fato o maior critério, indicador de caráter moral, querido, o Salvador do mundo é o exemplo perfeito, né? E como eu disse aqui, um caráter sólido, um caráter que realmente vale a pena nós seguirmos, e nós precisamos viver isso. Muitas vezes nós não vamos sentir, né, tão bem assim para ajudar o próximo. Quantas vezes, né, nós estamos nos sentindo angustiados com alguma situação A, B, C, D, e aí muitas vezes Deus nos desafia para que nós venhamos ainda ajudar o próximo, que nós, né, estamos ainda passando por aquele momento de tribulação. Sabe por quê? Deus quer ver até onde nós vamos com a nossa vida. Deus quer ver até que ponto nós estamos dispostos a ajudar o próximo, mesmo quando nós estamos numa situação complicada. Isso é ter caráter, o caráter de Cristo. O segundo ponto, né, é que nós estejamos firmados em sua real identidade. Veja, João 15:5 diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Queridos, estar firmado em nossa real identidade em Jesus vai muito além de fazermos algo na igreja. Se damos frutos, mas esses frutos são diferentes da semente que o originou, existe uma discrepância, ou seja, nós estamos dando fruto, mas aquela pessoa, ela não está, né, sendo edificada de forma certa, ela está crescendo de forma errada, tem alguma coisa errada aí, porque se somos ramos de uma videira, e ele, Jesus, né, é a videira, se nós somos os ramos, devemos frutificar uvas, e não espinhos, não é isso? Ou seja, permanecer em Cristo é viver como Ele viveu, é falar como Ele falou. Permanecer em Cristo é amar como Ele amou. Isso é permanecer em Cristo, é fazer aquilo que Ele fazia, amar como Ele amou. Havia uma antiga canção, né, de um padre, inclusive, que dizia isso: amar como Ele amou, viver como Ele viveu, sorrir como Ele sorria. Se não é assim, querido, o que fazemos não passa de nada, pois sem Ele nada podemos fazer. Nós precisamos também ter a identidade de Cristo nas nossas vidas. No cenáculo, na noite da última ceia, né, naquela última ceia, né, e é então importante, né, nós entendermos o que aconteceu naquela última ceia. A mesma noite em que ele passaria pelo maior sofrimento, o maior sofrimento jamais sentido em qualquer um dos mundos criados por ele mesmo, porque ele até diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Então, naquele maior sofrimento de algo terrível que iria passar, que ele iria, né, ter que sorver, ou seja, por causa dos nossos pecados, o que Cristo fez? Cristo falou de paz e sobre o Consolador. Naquele momento difícil, naquele momento tão complicado. Sabe, queridos, quando estamos firmados em nossa identidade, mesmo que os dias sejam difíceis, seguimos naquilo que somos e concluímos a missão que nos foi dada. Mesmo quando estamos passando por lutas,
nós seguimos, porque o meu foco é Jesus, a minha vida está em Cristo, e nada vai me separar do amor que está em Cristo Jesus, nem a morte, nem os anjos, nem a vida poderá me separar do amor que está em Cristo Jesus. Por isso eu sigo, né, na presença do Senhor, por isso eu sigo caminhando com o Senhor, porque eu sei que Ele é o meu Redentor, e Ele vive, e Ele vai me sustentar, e mesmo que haja, né, que não haja frutos na vide, né, o fruto da oliveira minta, mas eu seguirei firme na minha fé em Cristo Jesus. Eu seguirei firme. Sabe por quê, queridos? Porque eu sei em quem tenho crido. É a questão da identidade, é a questão de nós sabermos quem nós somos. Nós não somos mais órfãos, nós somos filhos de Deus. Em João 14, 25 ao 27, né, Jesus ainda diz: tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-vos a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá, não se turbe o seu coração, não tenham medo. Sabe, queridos, percebendo que ele mesmo estava prestes a passar por uma experiência, né, pessoal, intensa, na qual não teria nem paz e nem consolo. Cristo não teria paz nem consolo. Mesmo assim, no momento em que talvez sentisse o coração angustiado, Jesus, o Mestre, procurou o quê? Ajudar outras pessoas, oferecendo o quê? As mesmas bênçãos que poderia, né, iria fortalecê-los, né? Então Jesus, ele foi até o fim. Esse é o caráter de Jesus, que não teria como ser diferente, amém? Pois ele estava firmado em sua identidade de filho, ele sabia que ele era o Filho de Deus. Por isso ele entendia. Olha a importância, queridos, então, de nós entendermos o que é ser filho. Terceiro ponto: faça do Evangelho de Jesus um Evangelho conhecido por todos os lugares. Mateus 28, 19 e 20. E aqui eu estou desafiando todos os batizandos para que continuem na palavra, pregando a palavra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Sabe, queridos, o chamado para fazer discípulos, né, não quer dizer que aí eu tenho que ser pastor. Não, querido, né, de uma igreja local, não. O chamado é para todos. Obedecer os mandamentos de Jesus, nós podemos o quê? Se nós obedecemos, fazer discípulo, onde estivermos, seja no trabalho, na faculdade, no curso, aonde você estiver, você pode e deve fazer. Só podemos fazer discípulos se primeiro formos discípulos. É por isso que existe o processo. Seja lá onde estiver, compartilhe as boas novas de Jesus. Ou seja, onde você estiver, fale de Jesus, fale do Senhor, não tenha vergonha, mas fale da palavra do Senhor. Espalhar o Evangelho significa compartilhar a boa notícia final, que um Deus amoroso oferece às pessoas a oportunidade de desfrutar do amor verdadeiro para sempre, por meio de relacionamento com o seu caráter. Ou seja, o Deus de amor resolveu compartilhar, né, e quer que você continue compartilhando também aquilo que Ele fez na cruz do Calvário, salvando, né, e morrendo pelos nossos pecados. Espalhar o Evangelho significa compartilhar então a boa notícia final, que um Deus amoroso fez isso. Ou seja, o Evangelho é boas novas. A palavra Evangelho, né, significa boas novas. Quando pregamos o Evangelho, compartilhamos as boas novas de como Jesus, o Salvador do mundo,
tornou a salvação eterna possível para todas as almas que depositam sua fé nele, que crê, que entendeu que agora não é órfão mais, ele é filho de Deus. O que João 3,16 nos fala? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Então está proclamando que é a essência da mensagem do Evangelho. Essa é a essência, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe, queridos, concluindo, que é um momento especial nessa noite que nós vamos participar, com que você possa entender, conforme João 1:12-13 fala: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Você tem o direito, deu-lhes o direito, você então se tornou filho de Deus por direito, os quais não nasceram por descendência natural, não é por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Vale a pena, querido, construirmos a vida sobre os valores sólidos, amém? Vale a pena você se tornar, ou você ser um filho de Deus. A Bíblia diz que um dia Cristo vai voltar. Vale a pena investirmos a vida nas verdades de Deus. As verdades de Deus são proféticas, não voltam vazias, e Ele tem o melhor para as nossas vidas. Vale a pena, querido, nós entendermos quem nós somos em Cristo Jesus. Vale a pena. Neste momento, eu vou pedir para que você possa ficar de pé. Queria chamar aqui o Felipe e o Elenir. Nós vamos estar ceando, mas eu queria também fazer algo especial. Queria chamar aqui os batizandos, né, para ficar aqui na frente. Eles vão ser os primeiros a receber o pão, o suco. É a primeira vez que estão participando. É um momento tão importante na vida deles. É um momento tão importante na vida de cada um deles. E aqui, ó, queridos, estão essas vidas que tomaram essa posição. Uma posição tão importante, queridos, de entender o que eles estão fazendo. Tomaram essa posição porque entenderam que é uma ordenança, que é algo que Jesus ordena. Antes de nós prosseguirmos, eu tenho que fazer um apelo, porque eu entendo que é importante que, se houver alguém aqui que não é filho de Deus, que não entregou a sua vida, que não tomou essa posição de vir e dizer: eu quero me tornar, sim, um filho de Deus, eu quero aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. Se houver alguém aqui nessa condição, ou quer reconciliar, levanta a sua mão que nós vamos orar por você. Se houver alguém aqui nessa condição. Todos são filhos de Deus, todos então entendem o que Jesus fez, e não só entendem, mas entregaram suas vidas ao Senhor. Então você que está em comunhão com Deus, está em comunhão com o irmão, você que está em comunhão, você não só pode, como deve participar da ceia. E lá em 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23, nos diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, novamente, querido, na noite que ele foi traído, ele partiu o pão. Na noite que ele foi traído, ele fez questão de abençoar vidas. Na noite de dor, na noite difícil para ele, sabe, nós temos que aprender com esse caráter de Jesus. Na noite difícil, muitas vezes, um momento complicado, mas nós temos que aprender
também a partilhar daquilo que nós temos. E ele deu graças. Eu vou pedir ao Elenir que dê graças, agradecendo pelo pão vivo que desceu do céu, o Senhor Jesus. Glória a Deus. Ebenezer. Até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Oh, glória! Nós estamos aqui, Senhor, nessa noite, primeiramente para te agradecer, Pai. Te agradecer por tudo aquilo que o Senhor fez, por tudo aquilo que o Senhor continua fazendo por nós. Obrigado, meu Deus. Se nós estamos aqui é porque o Senhor tem nos concedido essa oportunidade, é porque o Senhor sacrificou para que nós possamos estar aqui nessa noite, louvando o Teu nome, glorificando o Teu nome, participando desse momento, Senhor, participando da Santa Ceia do Senhor. Nós louvamos o Teu nome, nós glorificamos o Teu nome, nós reconhecemos, ó Pai, que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória, e nós glorificamos o Teu nome por tudo aquilo que o Senhor fez e faz por nós. Louvado seja o Senhor, que a Tua graça, Pai, que a Tua glória, que o Teu amor, que a Tua misericórdia esteja sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento, ó Pai, nós consagramos esse elemento, o pão que representa o Teu corpo, o corpo de Cristo que foi desacerado, que foi judiado, que foi maltratado por mim e por você que está aqui nessa noite. Que nós possamos valorizar, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor fez, que nós possamos reconhecer a cada movimento, a cada piscar de olhos, a cada passo dado, Senhor, que a gente reconheça tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Louvado seja o Senhor. Nós consagramos esse alimento a Ti, Pai. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Enquanto o irmão Elenir, o irmão Felipe estarão distribuindo, louve ao Senhor, exalte o nome do Senhor. Glória ao Teu nome, Senhor. Tu és digno, Tu és grande. Você tem vida, amém? A partir de hoje, todos vocês batizandos entenderam, é tão importante, é simbólico, mas como nós dissemos, ele representa o pão vivo que desceu do céu.
E isso é tão importante para vocês, para todos nós que aqui estamos. Entendamos que hoje você tem vida por causa dele, de Cristo Jesus. Cristo Jesus. E ele disse, depois de ter dado graças: tomai, comei, esse é meu corpo que é partido por vós. Jesus então deu a sua vida por todos nós, por cada um de nós. Por isso nós temos vida. Por isso nós somos filhos de Deus. Por isso nós nos tornamos filhos de um Deus que nos tirou da orfandade, que nos tirou de uma situação onde éramos indignos, mas agora nós somos e temos o privilégio de sermos filhos do Deus Altíssimo. Por causa desse ato que ele fez, o Cordeiro Pascal, que tira o pecado do mundo, morreu por mim e por vocês, por cada um de nós. Diz a palavra: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim, em memória de Jesus, para que nós nunca esqueçamos do que ele fez por nós. Em memória dele, comamos todos do pão. Glória a Deus, queridos. Aleluia. Você é um filho de Deus. Você já agradeceu por isso? Dê um glória a Deus. Agradeça, querido. É um privilégio nós podermos aqui não só ver essas vidas que tomaram essa posição diante do Senhor, que, sabe, queridos, nasceu nos seus corações fazer isso. Não, eu quero ser batizado. Eu entendo o que Jesus fez por mim e eu quero. É por isso que nós podemos nos alegrar nessa noite. É um dia alegre, amém? É um dia de nós festejarmos ao Senhor, porque Ele nos deu vida. Agora, semelhantemente, depois de cear, Ele também tomou o cálice. E vou pedir ao Felipe que agradeça pelo cálice que representa o sangue de Jesus que foi vertido, o sangue de Jesus, para que nós pudéssemos ter não só a salvação, mas através do sangue a cura. Nós podemos ter através do sangue não só a cura, mas também todas as bênçãos que o céu nos reservou para que todos nós pudéssemos ter em nome de Jesus nessa terra, para a glória do nome do Senhor. Então tome posse. Vamos orar. Glória a Deus. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter nos dado o direito de nos tornarmos filhos do Senhor. Sabemos que não é porque merecemos, não é pelas obras que fizemos, mas é pela obra de Cristo, o sangue que Ele derramou lá na cruz. Pai, obrigado, Senhor, por esse privilégio, e que esse entendimento, Senhor, de paternidade possa cada vez mais aumentar em nossas vidas, que nós possamos cada vez mais entender o que nós nos tornamos no Senhor. Nós que éramos escravos do pecado, condenados à morte, estávamos afastados da glória do Senhor, da presença do Senhor, e hoje nós podemos nos achegar à presença do Senhor, não como os estrangeiros, não como escravos, mas como filhos do Senhor. Nós que fomos adotados pelo Senhor e nos tornamos teus filhos, que nós possamos entender a nossa identidade no Senhor, que todas as vezes que nós comermos a tua carne, bebemos o teu sangue, nós possamos entender o que é ser filhos de Deus e vivermos como os filhos do Senhor nessa terra. Que nós possamos, ó Deus, te honrar, te glorificar, te louvar, porque o Senhor é digno, o
O Senhor é o nosso Pai. E nós te louvamos, nós te bendizemos em Cristo Jesus. E te damos graça pelo teu sangue, Senhor. Te damos graça por essa comunhão, por essa aliança que o Senhor fez conosco. E que nós possamos te honrar por toda a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Enquanto o Felipe e o irmão Elenir também estarão distribuindo o cálice, adore ao Senhor, louve ao Senhor, porque é através do sangue que nós somos livres, que nós somos curados, que nós somos resgatados, através do sangue de Jesus, do Cordeiro. Louvamos ao teu nome, Senhor, pelo teu sangue de Jesus, que nos limpa e nos lava. A minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. renda-se ao Senhor. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Você nada temerá, porque você é o Filho de Deus. Nada temeremos. Obrigado, Deus, porque o Senhor um dia voltará e reinaremos com o Senhor. É tão importante esse momento da ceia, porque é tão importante que a palavra de Deus fala que na glória nós iremos também cear com Ele. Nós iremos cear. Sabe por quê, queridos? Porque o Cordeiro foi morto para que nós, através da sua morte, pudéssemos ter acesso aos céus. E ele disse, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é o novo testamento em meu sangue. Testamento significa que você agora recebeu uma herança. Você tem uma herança. Qual herança? A herança que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que Deus tem preparado para nós. Uma herança, uma casa, ou mesmo casas, moradias, como Jesus mesmo disse. Uma herança, querido, que vale a pena nós, não entesourarmos nessa terra, mas entesourarmos nos céus, para que nós entendamos que vale mais a pena viver para o Senhor. Por isso a palavra de Deus diz que esse é o novo testamento em meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Por quê? Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Que Ele está vindo, queridos. Prepare-se para essa vinda. Então, em memória do Senhor Jesus, bebamos todos do cálice. E agora adore ao Senhor, louve ao Senhor, declare: Ele ressuscitou e ressuscitaremos com Ele.
Encerrarmos, querido, para completar a nossa alegria, eu vou chamar aqui o batizando, ele vem aqui receber, amém? Juntamente com a esposa, com os familiares, né? Vamos aqui tirar umas fotos, amém? Então eu queria chamar aqui rapidamente o Wesley de Oliveira Alves. Pode vir a família, o Bernardo, pode vir aqui a Eulália, né? Amém, queridos? Glória a Deus. Bom, aproveitando, né, que a Eulália está aqui também, está aqui o certificado de batismo, né? Vamos aplaudir, queridos. Amém, pela vida deles. Aleluia. Obrigado, queridos. Vou chamar também aqui a Cristiele Tamires da Silva. Alguém pode acompanhar a Cristiele aqui, ó. Essas pessoas vão acompanhar, amém? Amém, glória a Deus. Vamos aplaudir. Também queria chamar aqui o Ian Anthony de Oliveira Freitas. Pode vir aqui também. Isso. Aquele que vai acompanhar o Ian. Isto. Glória a Deus. Que o trabalho continua, queridos, de consolidação, nós vamos estar falando sobre isso também. Com muita alegria também, queria chamar aqui a Maria Flor Almeida Moreira. E também o Davi Luca de Almeida Moreira. Aqui, aleluia, família toda, aleluia. Isto. Vamos aplaudir, queridos. Amém. É momento de festa, amém? Então vamos encerrar. Pai, eu quero te louvar, ó Deus, por essa noite, por cada batizando, por cada vida, ó Deus, que aqui veio. Que o Senhor abençoe, que o teu nome seja glorificado, ó Deus, porque nós sabemos quem somos, somos filhos de Deus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo sejam com todos vós, agora e para sempre. Agora sim, você pode dar um sorriso para essa pessoa que vai pagar a sua pizza e diga para ele que bom